Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Foram bem de feriado? Agora nós vamos retomar nossas aulas, né? Já estamos na nossa aula número 53, hoje é terça-feira, dia 8 de setembro. Espero que vocês estejam quietinhos aí dentro de casa, cumprindo a quarentena, né? Eu também estou aqui, tranquila, dentro de casa, cumprindo a quarentena. Pessoal, hoje nós vamos lá no nosso livro de gramática, na página 155, continuar aquele assunto formação de palavras, tá? Então nós já vimos em outros capítulos a questão dos prefixos, dos sufixos, né? O que cada um deles representa, como você forma novas palavras, e aqui o assunto continua com formação de palavras também. Como que as palavras da nossa língua elas se juntam, como elas se formam. É um assunto muito legal, vocês vão ver só. Olha lá, na página 55 a gente começa com um quadrinho, tá? As línguas estão sempre mudando, porque servem basicamente para as pessoas viverem em sociedade, se comunicarem e se entenderem. Sim, tá? A maneira que nós falamos hoje não é a mesma maneira, por exemplo, que os seus avós falavam há 50 anos atrás. Hoje nós temos palavras novas, principalmente as palavras relacionadas à tecnologia, à internet, e essas palavras não existiam há 50 anos, porque há 50 anos não existia internet. Então é por um motivo muito lógico que nós temos palavras novas no nosso vocabulário, porque a língua é um processo de constante mutação, ela vai mudando, né? Melhorando, eu não sei, creio que sim também, tá? Mas ela está sempre mudando. Então vamos lá, nós temos 3 quadrinhos, nos 3 quadrinhos aparecem 2 índiozinhos, tá? No primeiro quadrinho, ei Cava, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de lua e a M-boi de cobra? E aquilo, Papa Capim, como os caraíbas chamam? Progresso. Então, olha, não precisa muito para a gente entender o quadrinho, né? É um quadrinho de Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Lá no primeiro quadrinho, a gente vê os 2 índiozinhos, um deles aponta para uma cobra. Ele tá alegre, né? Os dois aí mostram uma expressão fisionômica de alegria. Por quê? Porque eles estão no primeiro quadrinho apenas identificando nomes. Caraíba é o homem branco, então o homem branco chama como? Jaci é o que para o homem branco? A lua. E como que é a M-boi? É a cobra. Então, para os índios é Jaci e para o homem branco é lua. Para os índios é M-boi e para o homem branco é cobra. Tá. E depois no segundo quadrinho, a expressão fisionômica já muda, porque parece que eles não gostam do que eles estão vendo lá no terceiro quadrinho, né? Aí um deles pergunta, e aquilo, Papa Capim, como os caraíbas chamam aquilo? E aí no terceiro quadrinho a gente vê até a expressão do ombro, né? Estão tristes, ombrinho caído, os risquinhos que acompanham assim mostram a situação de tristeza, de desânimo, de desolamento, né? Aí um deles fala assim, aquilo é o progresso. Ou seja, uma quantidade imensa de árvores cortadas, né? O que para o índio é um absurdo, porque ele depende da floresta para sobreviver, e o homem branco chama aquilo de progresso. Então no primeiro quadrinho a gente vê coisas simples, né? Jaci é lua, M-boi é cobra, mas as árvores cortadas é um assunto muito mais complexo, né? E para o homem branco, árvores cortadas significa progresso. Certinho, pessoal? Então lá no caderno você coloca lá a data de hoje, né? Bonitinho, dia 8 de setembro. Aí você coloca o número da página e o exercício. Vamos lá então. Sobre o que o índio Papa Capim e seu amigo Cava conversam na mata? Eles conversam sobre os nomes que os brancos dão às coisas, né? Sobre os diferentes nomes que os brancos, ou seja, aqueles que não são índio, os diferentes nomes que os brancos dão às coisas, a objetos, florestas, etc. Certo? 2. No segundo quadrinho, Cava pergunta, e aquilo, Papa Capim? Como os caraíbas chamam aquilo? A que ele se refere com esse pronome demonstrativo? Então a gente vai descobrir que aquilo, né, lá no terceiro quadrinho, se refere às árvores cortadas. Nossa, para que serve? Olha aquilo lá, né? O que é aquilo? Então aquilo, o pronome demonstrativo aquilo,
indicando lá, são as árvores cortadas, tá? 3. Explique a ironia da fala de Papa Capim no último quadrinho. Por que existe uma ironia? Porque para o homem branco, o desmatamento é igual ao progresso, para o índio não. Então a ironia está nisso, né? Para o homem branco, o progresso são as árvores cortadas. Ou seja, que progresso é esse? Eu vou até colocar esse progresso aqui entre aspas, porque isso na realidade não é um progresso, não é um retrocesso, é um atraso, né? Para você conseguir o progresso, não é necessário haver uma devastação ambiental. É isso que todos precisam entender. A Amazônia queima a cada ano um pouquinho mais. Esse ano ela continua queimando, o Pantanal também queimando, bichos morrendo por causa desses incêndios, que muitas vezes são propositais, eles são provocados por fazendeiros que querem ampliar a área de pastagem, ou seja, querem encher a floresta de gado, né? Agora, é necessário, é urgente, precisa devastar a floresta? Quando que haverá o progresso? Será que o progresso ele só existirá quando todas as árvores forem cortadas? Lembrando que essas árvores são importantes até para nós, porque é na floresta amazônica que se formam as chuvas, né? Nós temos um rio aéreo. Toda a água da Amazônia vem para nós na forma de precipitação, na forma de chuva. Se não houver água lá, nós aqui também, na região sudeste, aqui em Mogi Guaçu, ficaremos sem ar, infelizmente. Então tá. 4. Por que os garotos se interessam por nomes de animais selvagens e astros? Porque eles não vivem na cidade grande, eles têm essa curiosidade, né? Porque eles vivem fora da cidade grande e querem saber como é que os homens atribuem os nomes. Opa, fora da cidade grande. E aí eles querem saber como é que os homens, como é que os brancos denominam, como é que eles chamam determinadas coisas que só os índios ali conseguem ver, que eles têm mais interesse, tá? Certinho, pessoal? Então vamos lá. Na tirinha, vimos como as palavras de uma língua e os textos que fazemos com elas mostram os interesses, os hábitos, a alimentação, o vestuário, as crenças, resumindo a cultura de um grupo. Isso tudo é determinante para a construção do vocabulário dos vários grupos sociais. Por outro lado, à medida que o mundo vai mudando, seja na mata, no campo, na cidade, à proporção que novos objetos, máquinas ou atividades vão surgindo, aparecem também novas palavras para dar nomes a essas inovações. O verbo xerocar, por exemplo, começou a ser usado para designar uma atividade desempenhada em uma máquina fotocopiadora da marca Xerox, que era novidade na época. Depois o seu uso foi se generalizando e acabou aceito por grande parte dos falantes de português. Sim, na realidade xerocar vem da palavra xerox, né? Então você criou um nome novo por causa da máquina. Se não fosse a máquina se chamar xerox, esse nome, a palavra xerocar não existiria. E xerocar hoje já está no nosso vocabulário, né? Ah, você precisa xerocar isso, precisa xerocar aquilo. Algumas outras palavras em compensação vão sendo cada vez menos usadas, como por exemplo, gramofone, que é o avô do toca-discos e que por sua vez foi substituído pelo CD player e que hoje já tem outras substituições. Então veja, quando se fala em música, a cada geração você tem palavras novas. Por quê? Porque vão mudando os meios de transmissão de música. Se antigamente era o gramofone, depois o gramofone veio o toca-discos, depois do toca-discos veio o CD player e hoje, como é que a música é transmitida, né? As palavras se alteram em sua forma, no seu sentido, no modo e na frequência com que são usadas. O adjetivo irado, por exemplo, é particípio do verbo irar, sentir ou provocar raiva. Está assim apresentado no dicionário Ruais da língua portuguesa. Irado é um adjetivo, tomado de ira ou que a manifesta. Iracundo, enraivecido, furioso. E o segundo, tormentoso, revolto, quando se refere ao mar.
Então, irado tem esses dois significados no dicionário Lattes, tá? Mas, no entanto, entre os jovens de algumas cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, o adjetivo tem um sentido positivo, elogioso, ou seja, nossa, aquela festa foi irada, um filme irado, um sol irado. Então, a palavra ela saiu do sentido dela do dicionário de ira, que quer dizer raiva, e veio para outro significado que quer dizer legal, bonito, gostoso, é um elogio, né? Léxico é o conjunto de todas as palavras existentes em uma língua. O léxico de uma língua está sempre se renovando e se ampliando. Então, guarda essa palavrinha. O que é léxico? Esse X aí tem som, ó, léxico. Léxico. Esse X aqui tem o som de KS. É diferente, por exemplo, do som de lixo. Esse X aqui tem som de X mesmo, lixo. Esse não, esse tem som de KS. Então essa palavra, eu não vou falar léxico, como eu falo lixo. Essa palavra eu vou falar léxico. Tem um casinho aqui antes no som dela. Tudo que é léxico se refere a palavras. O léxico da nossa língua é muito amplo, sim. O que quer dizer isso? O conjunto de palavras da nossa língua é muito amplo, tá? Então o que o livro diz aí? Que o léxico de uma língua está sempre se renovando, está sempre se ampliando. Sim, por quê? Porque o mundo gira, o mundo muda e com essas mudanças novas palavras são incorporadas e outras palavras são esquecidas, tá? Guarde como exemplo a questão da música. Gramofone, toca-discos, CD. Então vem vindo de uma geração para outra. Essa palavra gramofone hoje nem é usada, a gente nem sabe o que é, que você só vai ver no museu um gramofone. Mesmo toca-discos, né, com aquela agulhinha, a bolachona lá, né, o disco mesmo de vinil, também muitas vezes a gente só encontra em museus. Algumas pessoas ainda têm como relíquia, né? Então vamos lá. Processo de formação de palavras. Quando você inventa uma palavra nova, pessoal, você está fazendo um neologismo. Esse prefixo neo ou neo, pessoal, quer dizer novo. Neologismo aqui, escrever uma palavra nova. Neologismo é uma palavra ou sentido novo criados ou absorvidos pelo léxico de uma língua. Os neologismos são as inovações linguísticas que se firmam entre os falantes de uma determinada língua. Então, tudo que é novo, palavra nova, é um neologismo, tá? Agora tem aqui uma tirinha pra gente entender. É do Ziraldo, Menino Maluquinho. Foi o Magre que inventou o imexível. Foi Paulo Francis que inventou o inexiste. Foi Fernando Barbosa Lima, na TV, que inventou o imperdível. E não acredito que eu não possa inventar um verbo novo. Então, o Ziraldo vai com a panela dele na cabeça, ele dá 3 exemplos de neologismos, tá? Então, um antigo ministro, ele falou uma vez que aquilo era imexível. Ou seja, algo que você não pode mexer, então ele inventou a palavra imexível, tá? Paulo Francis foi um grande repórter, um grande comentarista jornalístico, e ele inventou a palavra inexiste. Depois surgiu também a palavra imperdível. Então, as 3 palavras foram inventadas. Essas 3 palavras são neologismos, tá? Aí o Menino Maluquinho, no último quadrinho, ele fala assim: e eu não acredito que eu não possa inventar uma palavra nova. E como é que ele falou eu não acredito? Ele inventou também. Ele fez o quê? Inacredito. Se você tem lá acreditar, acredito, né? O que ele fez? Acrescentou aqui um prefixo, formou uma palavra nova. E quando ele forma uma palavra nova, ele forma um neologismo. Então tem que guardar aí na sua cabecinha. Neologismo, palavra nova. Esse prefixo neo ou neo, né, dependendo da palavra, vai mudar aí o som também, quer dizer novo. Então vamos que vamos. Agora vamos aos exercícios, né? Pega aí seu caderno, bonitinho, coloca aí página 156, exercício 5, agora sobre o quadrinho. Então vamos lá.
Na tira criada por Ziraldo, o menino maluquinho pensa a respeito de palavras inventadas e usadas por alguns homens públicos brasileiros. Na letrinha A, sobre que 3 palavras do português ele pensa? Então ele dá 3 exemplos, inclusive os exemplos estão em negrito lá. Ele fala, essa letrinha A, né? Ele fala sobre imexível, certo? Depois ele fala sobre a palavra inexiste. E depois, por último, ele fala de imperdível. Por coincidência, as 3 palavras elas têm o prefixo in, né? Aqui in e de novo com in, quando você usa o prefixo in, ele quer dizer a ideia de não, né? Então, imexível é aquilo que não mexe, inexiste é aquilo que não existe, imperdível é aquilo que não se dá para perder. E na letrinha B? Para usar o verbo inacreditar, em que palavra ele deve ter pensado? Ele deve ter pensado na palavra acreditar. E daí, com a palavra acreditar, ele vai formar o quê? Inacreditar. Ele também quer usar o prefixo in. Então, pega aí uma caneta colorida que você vai mostrar que aqui, ó, in e in também, tá? Todos eles aqui quer dizer não, que não se mexe, que não existe, que não se perde, que não se acredita. Se as outras pessoas puderam criar palavras novas usando in, ele pergunta assim, por que eu não posso criar a palavra inacredito? Inacredito que eu não possa criar a palavra inacredito, né? É isso que ele quer dizer. Ele está aí se rebelando, né? Se os outros podem criar palavras, por que eu não? Tá? 6. Qual é o prefixo que aparece nessas 4 palavras? Imexível, inexiste, imperdível e inacreditar? O prefixo in. Que esse in, às vezes ele é in e às vezes ele é in, certo? Qual o sentido desse prefixo nessas palavras? O que serve para que serve falar imexível? Imexível é aquilo que não mexe. Então, o prefixo in dá a ideia de quê? De negação. Não. Qual foi a palavra que o menino maluquinho criou? Ele criou inacredito. Que também tem um prefixo, né? Aqui, ó. E qual o sentido da palavra inacredito? Inacredito quer dizer o quê? Não acredito. Assim como as outras palavras que ele citou, dão ideia de negação, a palavra inacredito também dá ideia de negação, ou seja, algo que ele não acredita. Ele inventou uma palavra, ele fez um neologismo. Vou escrever de novo aqui para você não esquecer. Neologismo é inventar uma palavra nova, tá? 10. O que precisaria acontecer para que o verbo criado pelo menino se tornasse um neologismo? Ah, tá. O que precisaria acontecer para que esse verbo aqui, inacredito, entrasse para o dicionário e aí todo mundo começasse a falar inacredito, inacredita, e você ensinaria na escola também o inacredito. Para isso acontecer, seria necessário que todas as pessoas, que muitas as pessoas, que todos os brasileiros começassem a falar essa palavra. A palavra ela só entra no dicionário quando ela já está sendo usada no comum, quando todo mundo fala essa palavra, tá? Então seria necessário que todas as pessoas falassem, usassem, escrevessem essa palavra, tá? Se um dia, por exemplo, lá no noticiário, o repórter começar a falar lá, inacredito que haja pessoas que não acreditam, inacredito que existam pessoas que não acreditam no vírus.
né? É o que a gente chama de negacionismo. Infelizmente ainda existem pessoas que acham que não existe o vírus, que o vírus não é tudo isso que estão falando, tá? As escolas estão paradas, 125 mil pessoas já morreram, mas há pessoas que não acreditam no vírus. Então, se o repórter falar assim, ó, inacredito, então essa palavra vai poder entrar para o dicionário, porque daí o que aconteceu com essa palavra? Todas as pessoas estão falando, todas as pessoas estão escrevendo essa palavra e daí ela já pode ser coletada no dicionário. Certinho? Então vamos ver aqui embaixo, ó. Ao criar novas palavras, usamos muitas vezes, sem nem prestar atenção, processos que já são utilizados há muito tempo em nossa língua. São eles: a composição, a derivação, a abreviação, a sigla ou a onomatopeia. Ou seja, quando você inventa uma palavra, provavelmente você está seguindo um desses passos aqui, ó. Composição, derivação, abreviação, sigla ou onomatopeia. Que é o assunto desse capítulo todo aqui, tá? Então eu vou parando por aqui e depois eu deixo a lição de casa para vocês. Beijo!